Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre esta situação toda do racismo e tudo isso. Eu sentava-me aqui e tentava gravar vídeos para vocês, só que eu não me estava a sentir confortável porque estava a sentir que estava a ignorar este assunto, apesar de eu já ter falado sobre ele um bocado e partilhado cenas no Instagram, e também ando a ver imensas séries e filmes sobre isso e estou a começar a ler mais sobre isso. Eu não me estaria a sentir bem comigo mesma, no sentido em que se eu publicasse agora um book haul ou outro vídeo qualquer sem falar sobre isto, estava a ser incorreto com aquilo que eu defendo, que é importante falarmos sobre isto, porque cá em Portugal não vemos quase ninguém a falar. Quero dizer que eu não sou uma pró neste assunto. Há imensas pessoas que percebem mais disto do que eu. Eu vou deixar na descrição vários links de booktubers pretas, de pessoas aqui no YouTube português que falaram sobre este assunto, porque elas também têm links nas descrições dos vídeos delas em que vocês podem também ver e assim. Vou deixar também links cá em baixo sobre Portugal e o racismo, não é? Por causa de 2 ensaios que eu tive de fazer para a minha cadeira de cultura portuguesa, eu tive de pesquisar imenso sobre a colonização, a fase dos descobrimentos e também Portugal hoje em dia, e eu apercebi-me de imensas coisas da nossa cultura e da nossa sociedade que eu não sabia, e foi mesmo um choque, percebem? E eu acho que toda esta situação do George Floyd, porque foi preciso a morte de um homem ser gravada para todos nós acordarmos, porque sim, o racismo já existia, mas estava normalizado. Eu estou a sentir uma explosão de informação, percebem? E como veio tudo ao mesmo tempo, como veio esta situação do assassinato do George Floyd, como veio eu a ter de pesquisar sobre Portugal e a colonização e a forma como nós ainda tratamos as pessoas de outras etnias. Eu estou a sentir uma explosão de raiva contra mim própria, não é? Porque eu também tive um papel nesse assunto. Antes, não é? Há uns meses atrás eu não senti e nunca na vida senti, não é? Eu não sou racista, mas também não fiz nada para ajudar, percebem? E foi preciso um homem morrer para eu me aperceber das minhas falhas e comecei a questionar tudo. E a verdade é que eu sou branca, nunca vou ter de passar por aquilo que uma mãe preta tem de passar com os filhos. E eu acho que o primeiro passo é nós vermos que há realmente um problema. Eu quero desabafar por tudo cá para fora, portanto eu vou deixar alguns links de vídeos com os quais eu trabalhei para fazer os meus ensaios e que me abriram um bocado os olhos sobre Portugal e o racismo, não é? Porque eu sinto que para nós mudarmos alguma coisa no mundo, temos primeiro de mudar alguma coisa no sítio onde estamos. E eu acho absurdo pessoas que estão no poder e que governam este país e que são líderes de um partido dizerem que não há racismo em Portugal, porque sim, há racismo em Portugal. Outra coisa, eu aprendi com esta situação toda que vocês vão me ouvir dizer pessoa preta, população preta, porque eu vi que negro e negra significa inimigo. Portanto, quando vocês estão a dizer uma pessoa negra, estão a querer dizer originalmente, na origem da palavra, uma pessoa inimiga. E portanto, até nestas pequenas coisas que nós achamos que são normais, há imensa carga simbólica. Portanto, nós temos de começar a fazer pesquisas sobre as palavras que nós usamos, sobre as coisas que nós dizemos que são normais, mas que na verdade não são e nós não fazemos ideia. Se eu disser coisas que vocês viram que não estavam certas, digam-me, que é para eu aprender. Eu não sei por onde é que é de começar. Portanto, eu vou falar então daquilo que eu mais gosto, que são livros. Eu nunca comprei um livro à base do autor, só se, neste caso, se tornar num autor favorito, aí sim eu vou em busca do autor, mas eu não compro livros em função do autor, nem nada assim, percebem? Eu compro porque leio a sinopse ou a capa me atrai e é isso. E o que eu me apercebi é que, sem contar com o mangá do Tokyo Ghoul, eu em 46 livros que eu li este ano,
eu li apenas 2 livros escritos por autores de minorias. 2. Em 46 livros que eu li este ano, apenas 2 não são de autores brancos. E eu, quando me apercebi disso, foi mesmo um choque, porque eu nunca pus isso em questão, percebem? Nunca me apercebi que a minha estante era 97% branca. E eu fiz aquele vídeo de avaliar os vossos livros favoritos e um dos livros era O Ódio que Semeias e eu disse que não ia ler. E depois, com esta situação toda, eu li e aquilo que me enerva foi que foi preciso um homem morrer e eu ver para eu começar a interessar-me pelo assunto. Comecei a pôr em causa tudo em que eu acreditava. Imaginem, eu defendo a igualdade em tudo, mas a minha estante é maioritariamente branca. Eu li O Ódio que Semeias e eu sei que há imensas pessoas que leram o livro antes disto tudo acontecer, mas foi preciso esta situação para eu dar esse passo e eu sinto-me mesmo revoltada comigo própria e foi preciso isto acontecer para eu começar a ver booktubers pretos e pretas, né? Foi preciso isto acontecer para eu pesquisar livros escritos por autores de minorias. Foi preciso isto acontecer para eu pesquisar sobre a história. Foi preciso isto acontecer para isto tudo. E isto não é correto. Eu, a partir de agora, vou ter muito mais atenção sobre o que é que eu escolho para ler. Vou começar a comprar mais livros, porque os autores não recebem as mesmas oportunidades que outros autores. E eu acho que se nós dermos um passo nesse sentido, se nós começarmos a comprar autores diferentes, o mercado também dinamiza mais e os autores começam a ter todos a mesma importância e as mesmas oportunidades. E eu pesquisei e reparei que há imensos livros de autores de minorias que estão publicados cá e foi preciso isto acontecer para eu fazer essa pesquisa, para eu me interessar por histórias diferentes e é importante nós pesquisarmos sobre isso. Eu quero gravar um book haul, não é? Da primeira parte do ano e a maior parte dos autores que vão aparecer vão ser brancos. A maior parte, ou tudo. Eu quero gravar o Mid-Year Book Freakout Tag e a maior parte dos livros vão ser de autores brancos. E eu nunca me apercebi disto. E então eu em casa, nós temos falado muito, por causa, não é? Porque o telejornal passa aqui 5 minutos do que se passa lá fora, o resto é tudo futebol. Portanto, nesses 5 minutos eu aproveito e despejo tudo o que eu consigo, percebem, sobre os problemas que há. Temos discussões sobre isso cá em casa. A discussão de um tema cria várias opiniões, não é? E é importante quando o líder de um partido nos diz que não há necessidade de haver manifestações cá em Portugal porque Portugal não é racista. Amigo, vai estudar porque não devemos ter estudado a mesma história. Os portugueses ainda estão muito focados no orgulho que sentem com a colonização e com os descobrimentos. A verdade é que nós não descobrimos nada porque eles já lá estavam, percebem? Eu também vi um vídeo que foi uma reportagem da SIC. Não foi uma reportagem, é tipo um programa que é E Se Fosses Tu ou assim, em que eles fazem aquele exercício da boneca branca e da boneca preta e perguntam qual é a mais bonita, não sei o quê. E eu fiquei mesmo... porque uma menina, não é, preta, disse que preferia a boneca branca porque era mais bonita e que a boneca preta era feia. E a senhora disse, então, mas esta boneca não é parecida contigo? Então, basicamente, esta é a sociedade na qual vivemos, percebem? Crianças que têm 8 anos e que não se acham bonitas e que preferiam ser de outra cor. O governo que não venha dizer que não há racismo em Portugal, porque se aquela menina diz que preferia ser branca é porque ainda temos problemas. Aquelas manifestações foram necessárias, tanto como foram necessárias noutros países da Europa e noutros países do mundo. Há racismo em Portugal, há racismo no mundo. Nós podemos pensar que o racismo em Portugal não é racismo porque não é tão violento, mas há racismo, não é? Tipo, é aquela típica frase, né? Eu não sou racista, mas com o meu filho ou com a minha filha nenhum preto casa. O nosso mundo ainda está todo lixado e é absurdo nós estarmos em 2020
e haver pessoas que têm de ir para a rua lutar por direitos que estão estipulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu não sei se vocês sabem, mas até há alguns anos atrás, um preto na América não era considerado um ser humano pleno. Era considerado 3/4 do humano. Como é que é possível? Vou fazer trabalhos em casa, não é? Tipo, lá está. Educar a minha família. Partilhar informações com as pessoas à minha volta para que isto mude. E eu vou comprar livros de autores de minorias cá em Portugal, porque assim as editoras recebem um fluxo de pedidos, percebem? E começam a interessar-se nesses autores outra vez. E não só em J.K. Rowling ou Kiera Cass ou Anna Todd e John Green e pronto. A J.K. Rowling também é outro assunto um bocado... what the hell? Mas enfim. Apoiar autores de minorias não renega comprar autores brancos, percebem? É mais no sentido de... ok, há autores de minorias que escrevem os géneros que eu gosto. Há autores de minorias que escrevem livros de fantasia. Há autores de minorias que escrevem livros de romance. Porquê que eu não me interesso por isso? Individualmente, nenhum de nós consegue mudar o mundo, mas se nós nos juntarmos, conseguimos. E se nós trabalharmos no nosso elo de família e assim, começamos a abrir os olhos aos mais novos, percebem? E os mais novos são o futuro. Nós somos o futuro. Não vai ser os meus avós que vão mudar alguma coisa. Portanto, se tiverem interesse, estão aqui em baixo imensos links. Podem pesquisar. Os vídeos que eu tenho, alguns são mais pequeninos do que outros. Eu tenho um que é de 1 hora, mas é 1 hora que vai vos ser útil para abrirem os olhos sobre Portugal, não é? Porque Portugal é o nosso país, ou seja, temos de aprender mais sobre o nosso país e sobre a nossa cultura e pronto. Eu aconselho-vos imenso a pesquisarem mais sobre livros, porque se vocês gostam de ler, então podem ler outros autores. Eu acho que este vídeo ficou um bocado all over the place, mas os meus pensamentos sobre este assunto também estão assim um bocado... percebem? E então eu não consigo pôr ordem aqui, eu preciso de pôr tudo cá para fora, que é para depois conseguir analisar bem aquilo que eu sinto e pronto. Eu não sei mais o que é que hei de dizer. Eu sinto que para fazer diferença eu primeiro tenho de trabalhar com aquilo que eu consigo, que é a minha família e os meus amigos e essas pessoas mais próximas de mim. É com isso que eu consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar com o resto do mundo. Eu acho que se cada um trabalhar com aquilo, com as pessoas mais próximas, ensinar-lhes e tudo isso, é um passo em frente para mudar alguma coisa. Eu olho para a minha estante e eu, há uns meses atrás, estava tão orgulhosa da minha estante. Eu agora olho para ela e sinto-a vazia. Vazia de diversidade é uma coisa que eu vou mudar a partir de agora, podem ter a certeza. E sinto uma revolta comigo mesma por eu ter-me apercebido disto por causa da morte de um homem. Não é da morte, é de um assassinato. Temos de mudar e a mudança começa em nós.